para não passar em branco. Várias companhias aéreas suspendem voos após ataques a Israel. Hamas diz que bombardeiros de Israel a Gaza matou 4 soldados israelenses reféns. Ministro israelense da Defesa ordena cerco total à faixa de Gaza. A matéria anterior estava no G1 e essa agora está no R7. Terceiro dia com mais de 1.000 mortos, Israel ordena cerco completo a Gaza. Está no UOL Notícias. Guerra a Israel. Caravana religiosa de Niterói com 103 pessoas aguarda resgate em Jerusalém. Está no Jornal do Brasil. Israel realiza mais de 500 ataques aéreos a Gaza e atinge campo de refugiados. Número de vítimas é incerto, está a manchete de O Globo. Membros do Conselho da Segurança da ONU condenam Hamas, mas sem unanimidade. Manchete da Isto É. PL procura culpados por ato esvaziado contra o aborto com participação de Bolsonaro. Lira vende gado, está no Estadão. Lira vende gado em leilão e movimenta em um ano 6,2 milhões de reais em touros e cavalos. Também está no Estadão. Governo de São Paulo lança canal de comunicação no WhatsApp sobre travessias litorâneas. Reginaldo, qual delas, todas elas? Tem 3 ali que me chamam a atenção: a questão do PL, a questão das informações no WhatsApp, né? Porque você está parado na fila da balsa, você já está no WhatsApp sabendo que você está parado na fila da balsa. Então, eu não sei qual é a máxima disso. Qual é a máxima? Eu estou parado, já sei que eu estou parado. Já falei, a questão das balsas aqui, chama Moisés para travessia seca. Moisés, acabou. Bateu o cajado, abriu, passou, pronto. Passa o navio, volta. É assim, chama Moisés que resolve. Esse é um problema que se arrasta por muito tempo, né? E aí eu vou até falar para você. Vou dizer para você que hoje eu não sou tão velho, mas também já não sou tão novo. E eu vou dizer que desde que eu me conheço por gente, que eu sempre gostei de política, de ler sobre as informações, eu sempre gostei de bem jovem, não é? Lá 12, 13 anos eu já gostava de ler, de saber do que estava acontecendo. E desde essa época, que já não é pouco tempo, viu? Não é muito, mas não é pouco tempo. Que eu ouço falar dessa travessia, o túnel, ou a ponte que vai ligar Santos a Guarujá, e para ver se minimiza essa situação da travessia das balsas. E, gente, isso já vem se arrastando pelo menos por 3 décadas. Não é? Isso que eu, não é, tenho conhecimento. Então, quer dizer, parece que agora, que agora, não é, isso de fato vai acontecer. Né, e aí é a eterna discussão: vamos fazer o túnel, vamos fazer a ponte, né? E é a eterna discussão do que vai ser feito, e o problema vai se arrastando e aí vai se criando os paliativos, né? A questão é: tenho dinheiro para o túnel? Não. Tenho dinheiro para a ponte? Também não. Então continua na bolsa. Entendeu? E aí eu crio os paliativos que, na verdade, acabam sendo mecanismo de arrefecimento para as pessoas que lidam com esse problema diariamente, não é? Eu vou criar o canal no WhatsApp, vai arrefecer. Depois todo mundo vai ver que isso não vai funcionar e volta a fervilhar. Tem agendamento, tem isso, tem tanta coisa aqui. Tem agendamento. E agora, mas de que me adianta receber no WhatsApp que está parado? Eu estou na fila lá e vou receber o que está parado. A gente precisa de volume, né? Você está entendendo? Então, quer dizer, acaba sendo realmente uma estratégia de arrefecer, né? Eu estou falando, as pessoas, vai ter o WhatsApp. Claro que as pessoas vão perceber que não vai adiantar nada depois de começar a usar e não vai ter resposta no WhatsApp, não vai ter resposta em lugar nenhum, porque você imagina, eu tenho uma fila lá com 300, 500 carros, um monte de gente dentro desses carros mandando o WhatsApp ao mesmo tempo. Gente, não é? Vai receber a resposta. Daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias. Outra questão, essa do PL, quando eu fico triste ao ver que tudo se torna movimento político, né? É uma questão contra o aborto, de posicionamento a favor ou contra o aborto, e aí há um esvaziamento e o partido político quer saber o que houve, aconteceu, porque o Bolsonaro estava lá e tudo mais. É uma questão que envolve uma situação muito, muito delicada,
que é essa questão do aborto. Cada um tem o seu posicionamento, cada um tem a sua opinião, seja independente da vertente que esteja, mas que devem ser respeitadas as opiniões, entendidas, e lógico, a maioria que vai definir, são as leis que vão ser alteradas ou não, toda essa discussão. E aí você faz um movimento linkado, um movimento de tão grande importância, linkado com uma questão política. Prejudica, né? Então, talvez esse seja o atual e um dos maiores problemas da sociedade brasileira, não é? A politização exagerada de assuntos tão complexos, não é? Porque aí entra a questão de religião. Eu vou dizer para você, eu enquanto cristão, não é, conhecedor, né, da palavra de Deus, estudei, não é, eu cheguei a estudar, talvez não, mas cheguei a estudar teologia, eu, não é, fui seminarista. Então, dentro dessa perspectiva da religião e acreditando que Deus, não é, ele age de formas que nem sempre a gente compreende, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. No entanto, a gente tem que entender que essa é uma discussão da sociedade brasileira. Eu sou cristão, assim como tem milhares de brasileiros que não são cristãos, né? Porque a nossa Constituição dá a liberdade das pessoas, né? Seguirem uma religião como não seguir. E elas precisam ser respeitadas segundo essa Constituição. Então, o que acontece? Quando a gente... Aí, o que acontece? Dentro lá da igreja, a gente ouve falar, a gente conversa com muita gente, aí diz, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal, não é? A discussão da liberação do aborto está sendo votada no Supremo Tribunal Federal. E aí se tem uma discussão muito grande que diz que aí o Supremo Tribunal acaba fazendo, às vezes, do legislador, não é? E qual é a função do judiciário? É a garantia da manutenção e da aplicação da lei. Quem cria as leis? O legislativo, não é? É a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal, a nível nacional, são eles que criam as leis. A função do judiciário é garantir que essas leis sejam cumpridas, não é? É guardar a integridade dessa legislação criada pelo legislativo. No entanto, o nosso legislativo, ele tem sido muito moroso na discussão desses problemas, não é? Dessas questões. Além de acabar misturando, não é, religião com política. Foi uma escolha do Brasil quando criou a República em 1889, ou seja, tem mais de 100 anos, não é? 120, 130 anos tem que nós escolhemos ser república. 1889, 15 de novembro de 1889, o Brasil deixar de ser império e passar a ser república. E lá foi escolhido naquela época que Estado e Igreja se separariam, não é? Estado e Igreja se separariam, não é? O Estado teria sua função dentro da sociedade e a Igreja se manteria na função dela na evangelização da sociedade, Isso, não é? Foi escolhido, foi lá, foi uma escolha que tem mais de 100 anos, 130 anos. E hoje a gente volta a querer impor ao Estado laico o poder da religião. Não é? Agora você imagina se o Congresso Nacional, não é, que cria leis, cai na cabeça de um deles lá, não, então a gente vai criar uma lei em que as igrejas serão obrigadas a fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo. Obrigar as igrejas. Aí as igrejas, os padres, os pastores falam, não, mas o Estado não tem poder sobre a igreja, sobre a religião. Por que a religião quer ter poder sobre o Estado? Não é? É uma discussão muito complexa, muito profunda, precisa ser enfrentada pela sociedade. Eu acho que cabe à igreja a função dela em levar para esse debate a questão religiosa. Levar a questão religiosa tem que ser levada. Da crença Isso, que realmente... Entendeu? Tem que ser levada. Agora, não pode ser imposta. Não pode ser imposta. Eu entendo que não pode ser imposta. Porque eu não posso impor àqueles que não seguem religião nenhuma que a minha visão de religião seja... eles sejam obrigados a seguir.
não é? Sejam obrigados a seguir. Eu entendo que a questão do aborto é uma questão muito complicada. Eu entendo que ninguém tinha que ter o destino de ter sua vida ceifada, ainda mais um nascituro, né? Uma pessoa que ainda está na barriga da mãe, que não tem culpa das consequências ali. Eu entendo que ela não tem que ter esse destino, não é? Que ele seja condenado inocentemente. Eu entendo, por conta da religião que eu sigo. No entanto, isso é uma discussão da sociedade, né? Das pessoas que têm religião e das pessoas que não têm religião. Então precisa ser discutida com uma seriedade muito grande e não pode ser uma politização midiática, não é? Não pode se tornar midiática, de uma disputa de que eu defendo, eu sou contra o aborto e eu sou melhor de quem é a favor do aborto, não é? Não é nós e eles, gente. Não é nós e eles. É a criança em primeiro lugar. É a mãe em primeiro lugar. É a mulher em primeiro lugar. Então, a gente tem que pensar que é uma discussão muito mais profunda do que essa questão midiática. E aí, o termo de hoje, eu ficar lacrando na internet, depois fazendo os videozinhos curtos de TikTok, de Instagram, ou frasezinhas no Twitter, não é? E aí vira uma coisa midiática quando é um assunto muito sério, muito profundo a ser debatido, não é? Tanto que uma vez eu falei, não sei se foi com você, se foi com outra pessoa, porque como essa discussão do aborto está muito em voga, e aí a pessoa disse, então, mas se libera o aborto, vai aumentar o aborto. E aí eu peguei e disse, desculpa, gente, desculpa, não vai aumentar aborto. Vai trazer para a luz da legalidade o número que acontece já. Acho com feminicídio, né? Entendeu? Vai trazer para a luz, né? Vai trazer para a luz quantas mulheres morrem tentando fazer o aborto clandestinamente. Não é uma lei que vai dizer que é mais ou menos. Isso já acontece. A gente tem que parar com a hipocrisia de achar que não acontece. Porque eu não vejo, não acontece. Nós comentamos isso aqui, inclusive a Denise Brito comentou, falou, Márcio, a minha preocupação é que passa a ser o SUS o responsável por fazer, se caso for realmente permitido, o SUS. Então corre o risco de agendar só depois de 9 meses. Sim. Porque o SUS Você está vendo que é uma discussão muito mais profunda? É morosidade, porque você vai colocar o sistema de saúde que é falho. É uma discussão muito mais profunda, é uma questão muito mais complexa, não é? É uma questão muito mais complexa. E aí a gente sabe, o Márcio, que essa questão do aborto é assim, aquelas pessoas, aquelas famílias que têm melhores condições financeiras, mesmo que clandestinamente, elas têm dinheiro para pagar, não é? Uma clínica, mesmo que clandestina, com uma condição mais humana, não é? Mais humana de realizar o aborto, não é? Agora, os pobres. Como é que é feito, né? Não é? Que se prestam a todo tipo de experiência, as mais bizarras possíveis, né? As mais bizarras possíveis, e aí são dados de mães e de crianças que morrem nessas tentativas e que não entram numa estatística enquanto aborto, não é? Porque o aborto não é legalizado. Tem toda essa situação, e aí eu fico triste em ver que uma questão política é analisada em cima disso. Quer dizer, se foi o partido A, se foi o partido B, aí eu fico triste porque é aquela atual situação. É tão difícil uma discussão limpa da politicagem, limpa desse viés que torna nocivo a questão política, quando se tenta fazer de manobras e se utilizar de situações para lacrar, como você mesmo disse. Você está entendendo? É complexo. É péssimo. Eu acho que, sei lá, né, na condição do inferno, dependendo dos políticos que chegar lá, o diabo vai falar, pega meia dúzia de brasa e vai montar o seu, porque aqui... Aqui não dá. Aqui não quero disputa aqui. Não quero disputa aqui. Entendeu? Não vem lacrar aqui não. Não, aqui não.